diretamente da sede do SEIBIN, aqui no SAAM, em Brasília, nós recebemos o doutor Renan Ribeiro Júnior, cardiologista, para o nosso Saúde em Dia. Bom demais estar com esse craquíssimo. Eu que agradeço o convite, Maria. Uma honra estar aqui com você. Doutor Renan, nossa preocupação e sua, eu lembro desde sempre a preocupação com peso, cuidado com o corpo, né, o reflexo disso tudo na saúde, etc. Eu queria começar perguntando assim, qual é o limite ou qual é o divisor de águas entre excesso de peso e obesidade? Tá certo. Bom, na verdade, a gente tem que contextualizar um pouco por que a gente está tão inserido nesse meio, assim, vamos dizer, nós cardiologistas, né? Uhum. Porque o tratamento, a importância do impacto da obesidade na sociedade sempre teve destinado àqueles profissionais que obviamente cuidavam ou cuidam disso, que são os endocrinologistas, por exemplo, os clínicos, os nutrólogos, assim por diante. Então, por que isso veio também para nós cardiologistas? Porque a gente está pegando agora o resultado desse grande número de pessoas que estão com sobrepeso e obesidade. E as consequências desse sobrepeso e obesidade, a gente pode dizer que tem um destaque maior, principalmente no grande número de pacientes que têm diabetes. Então, 80% dos nossos pacientes diabéticos são obesos. Isso também foi observado quando a gente percebeu que grande parte desses pacientes diabéticos, 90% deles tem já alguma manifestação de doença aterosclerótica, doença cardíaca. Ou seja, o pacote vai aumentando. O pacote vai aumentando. E a gente começou a fazer um tratamento lá anos atrás de prevenção, identificando pacientes com colesterol alto, com pressão alta, que fumavam, que eram sedentários. A gente começou a corrigir, vamos dizer isso, ou estimular que isso fosse trabalhado, melhorado. Isso teve um impacto muito positivo nas pessoas, só que ficou de lado essa atenção em relação ao peso e o desenvolvimento, consequentemente, de diabetes. E isso agora está vindo, posso dizer que é um tsunami que já estourou e está em nossa direção. Por isso que nós, cardiologistas, estamos também inseridos nessa guerra, dentro desse exército que precisa colaborar nesse tratamento dessa doença, né? A obesidade hoje é uma doença. É uma doença, e pela Organização Mundial de Saúde é taxadíssima como doença. Onde é o excesso de peso? É quanto por cento? A gente usa ainda muito o IMC, né? Índice de Massa Corpórea. Então o IMC ideal é vamos dizer assim, até 29. Então entre 25 e 29 você ficaria ali com o que a gente chama de sobrepeso, 30 ou mais seria obesidade. Né? E como é que faz esse cálculo? 29 de quê? Tem uma fórmula matemática, né? De peso dividido pela altura ao quadrado. Então isso normalmente é o profissional que tem que fazer, as pessoas podem até fazer. É uma forma simples, você dividir o peso pela altura em centímetros ao quadrado, mas é simples de fazer. Mas é um dos parâmetros que a gente avalia. Né? Hoje a gente tem parâmetros bem interessantes, por exemplo, medir a circunferência abdominal. Né? Por quê, hein? As vísceras são... É uma forma da gente ver onde tem gordura visceral, a gente avaliar a possibilidade de ter gordura visceral, essa gordura que inflama o fígado, que inflama os intestinos, que inflama os órgãos, de uma forma do coração. O coração não está no abdômen, mas a gente pode imaginar que também está refletindo lá. Se tem gordura nessa região, provavelmente também está impactando no coração. Então, medir a circunferência abdominal e de uma forma simples aqui, a gente pode dizer que até 98 no homem, né? E 89 na mulher, no máximo 90 na mulher, seria o ideal de você ter uma circunferência abdominal em centímetros, medir realmente com fita métrica. É um hábito que o médico tem que ter. A gente pode dizer que hoje seria um dado vital. A pessoa chega numa avaliação médica, vê pressão, vê frequência cardíaca, vê saturação, teria também que ver dessa pessoa a circunferência abdominal. Então a gente pode, a gente acaba de ver, né, claro, saber que o coração não sofre só pela obesidade, sofre por todas essas consequências, além do esforço que ele tem de bombear esse sangue. Perfeito. Existe
a pessoa que tem uma obesidade, e a gente já começa a tratar o paciente já com sobrepeso, por exemplo, a gente não só recomenda o tratamento desses pacientes que têm só obesidade, como também os pacientes que já têm sobrepeso, o IMC mais baixo, mas que já tem outros fatores de risco associados. Ou seja, se a pessoa é um fumante, se a pessoa é um hipertenso, se a pessoa tem um colesterol alto e já tem um sobrepeso, um ou dois mais marcadores, já tem indicação formal de você usar medicamentos para corrigir essa obesidade. E é importante também, quando eu falo assim, no termo obesidade, a gente começar a entender que a obesidade é um problema muito mais amplo só do que... e a gente tem que começar a enxergar, parar de enxergar, na verdade, né? Eu estou até olhando ali para a câmera e falando para a gente parar de enxergar que o obeso não é só aquele que não faz exercício e que come em excesso. É muito mais que isso. Muito mais que isso. É muito mais que isso. E eu sei, porque eu fui obesa e sei muito bem que afeta tudo. Afeta o sono, afeta a produtividade, afeta a autoestima, afeta a frequência cardíaca, afeta os músculos, afeta a retração dos tendões. É tudo, tudo. Parece assim que é uma doença de todos os órgãos, realmente. E com isso gera a tal da síndrome metabólica que os médicos falam, e eu queria saber o que é. Isso, você até perguntou, eu acabei que caminhei para chamar a atenção do problema e acabei não falando que você me perguntou o resultado que a obesidade causa diretamente no coração. Quer dizer, você tem uma área maior por si, esse coração, se eu ter que irrigar, nutrir, e acaba que esse coração fica sobrecarregado. Então, tem um efeito direto realmente do tamanho do coração e a sobrecarga do corpo e a sobrecarga que o coração causa. É fácil a gente imaginar isso. Mas antes de chegar nesse ponto, tem outras consequências, como eu já falei, por exemplo, da própria obesidade gerando a diabetes gera uma inflamação dos nossos vasos, das nossas artérias e compromete a nossa circulação. Esse é um dos mecanismos principais. Quando a gente vê o paciente que é impactado pela obesidade, a primeira coisa que a gente tem que imaginar é que esse paciente está inflamado, é um paciente que tem uma característica que está com as suas artérias inflamadas, e essa inflamação vai acabar provocando infarto, provocando AVC, insuficiência cardíaca, muitas vezes insuficiência renal. Em relação à síndrome metabólica, o paciente realmente que tem obesidade, que sofre, é impactado pela obesidade, melhor dizendo, ele é um paciente que tem características no sangue, por exemplo, tem triglicerídeo na maioria das vezes alto, tem a glicemia alta, tem uma pressão arterial alta. E esse triglicerídeo alto, por exemplo, o sangue, uma gordura que tem no sangue, provoca alterações na molécula do colesterol, deixando esse colesterol mais agressivo e inflamando as suas artérias e formando placas. Então a síndrome metabólica ela consiste em você ter paciente que tem alteração do triglicerídeo, alteração da glicose, alteração do próprio peso, né, da circunferência abdominal, que já está aumentada, e da glicemia. Então esse composto, né, todos esses componentes vão inflamando o corpo, e o que gera a doença, que vai adoecendo as pessoas, é exatamente o processo inflamatório que a obesidade gera nas pessoas. Que são aproximadamente 2 milhões de casos, de pessoas, né? É gente demais. Eu lhe pergunto, porque quando isso tudo acontece, quando a pessoa está nesse estágio, eu lhe digo que ela se olha e acha muito difícil retroceder. Eu não consigo reverter pressão, reverter diabetes, Dá para reverter? O que fazer? Dá para reverter. Eu acho que é um tratamento que assim como várias doenças crônicas, a obesidade é uma doença crônica, então você precisa também tratar cronicamente. Tratar cronicamente é tratar pro resto da vida. A gente precisa, a gente não pode imaginar que a pessoa vai reduzir o peso e que ela está isenta de cuidados, de atenção, de caprichos na vida dela. Para você corrigir uma obesidade ou um sobrepeso que já está lhe causando problemas, é uma correção para o resto da vida. É uma mudança de estilo de vida, mudança de paradigma, a gente gosta de falar de mindset cerebral, para você construir um novo estilo de vida, uma nova saúde, né? É você pensar na qualidade do seu tempo de vida, não só no quanto você vai viver, mas o tempo que você vai viver e como que você vai viver. Então, para isso vai exigir sacrifício, vai existir mudança de postura, de comportamento, de auxílio de vários profissionais.
do cardiologista, do endócrino, do nutricionista, do psiquiatra, muitas vezes do ortopedista, porque a pessoa já tem uma sobrecarga de joelhos, de quadril, ou seja, um tratamento de uma pessoa obesa não pode ser concentrado em uma única só pessoa. Pode ter sim um gerente, aquela pessoa, a identificação, você precisa, eu acho que saúde é construída da identificação, você precisa construir uma relação com um profissional que você confie, que você se identifica e fala, olha, eu vou seguir esse profissional porque eu me identifiquei com ele e o que ele falar para eu fazer, eu vou tentar fazer. Para te guiar, para te orientar, para te dar sustento, conforto, aquilo que você precisa, porque sozinho é difícil, né? O senhor acredita que a obesidade, tirando fatores hereditários e etc., elas têm uma ligação com o psicológico? Um vazio, ou um trauma, ou uma dor que a fome é emocional? Quer dizer, eu tenho uma mutilação emocional e para suprir aquilo eu como? A obesidade ela está relacionada com vários fatores, inclusive principalmente os emocionais, que servem muitas vezes para identificar, a gente consegue identificar determinadas carências que a pessoa teve ou tem na vida, e ela acaba sendo suplementada ou querendo corrigir essa carência por um estilo de vida inadequado. Porque uma coisa que a gente tem que entender Mônica, que às vezes na pessoa despertou um determinado hábito ruim, que ela aprendeu às vezes dentro de casa, ela não sabe, a gente cresce às vezes, né, com um determinado hábito, vamos dizer assim, não quero atingir e prejudicar ninguém que vende coxinha de frango, né, coisas de doce, etc. Mas às vezes a gente cresce no ambiente, né? A gente já cresce no ambiente falando assim, hoje vai ter festinha na escola, quem vai levar o docinho e o salgadinho? E é só docinho. Né? Então todo mundo vai levar docinho ou salgadinho para a escola. Mas quem vai levar hoje a fruta, quem vai levar o suco natural, quem vai levar a água de coco? É lá de baixo, na base, nas crianças que a gente tem que investir. E as crianças também podem ensinar muito os pais em relação a isso. Sim. Então esse tipo de correção, de hábito, né? E o hábito realmente ele só consegue mudar o nosso caráter, a nossa personalidade, se ele for um hábito, se ele for repetitivo. E aí a gente vai conseguir realmente conseguir dar uma consistência. É aquilo que a gente estava conversando aqui no início, que você comentou comigo. Eu quero manter o que eu faço porque eu me sinto muito bem, não consigo nem imaginar aquelas coisas que eu já fiz. Quer dizer, você mudou o estilo de vida, você transformou sua mente capaz de você fazer e sustentar e ser beneficiado com isso, né? Sim. O tanto de doença que a gente evita quando a gente corrige o peso. Em tudo. Isso aqui eu não fazia. Dobrar as pernas, né? Calçar um tênis, amarrar com... que isso? Para as pessoas magras, isso nunca foi pensado. Mas isso é uma dor diária para o obeso. Eu acho que o trabalho que você tem feito, parabéns, eu te antecipo os parabéns, é de grande valor. Porque isso que você está falando, de ser capaz de ter a dignidade de dobrar as pernas, muitas pessoas que vão estar assistindo a gente vão falar, cara, eu quero isso também, eu tô com vergonha de sair na rua porque eu não consigo sentar e dobrar as pernas. Para uma mulher isso é muito ruim. Às vezes tem que ficar na posição que ela não quer. Então é o resgate para muitos, mano. E parabéns pela sua iniciativa, esse programa que você acho que vai comentar, de conseguir resgatar a autoestima da pessoa, porque pode ser o canal, o gatilho para ela poder realmente, automaticamente, consequentemente, ter uma saúde melhor. Eu fico feliz com seu comentário, porque eu lanço em breve, agora em janeiro, a jornada do seu emagrecimento, porque é uma jornada. E é uma jornada porque tem quedas, porque tem dificuldade, não é mágica. Essa coisa de... O senhor, como médico, sabe disso. Você toma toda noite essa sopa de casca de banana. Isso não existe. Nós já estamos careca de saber que isso é fake news e isso é uma embromação para você. Emagrecer requer esforço, requer escolhas. Não tem atalho, né? Não existe atalho. Não tem atalho. E toda escolha pode doer. Por exemplo, eu escolhi não beber mais. Mas
um dia frio, calorento, a taça de vinho era agradável da minha cabeça, mas ao mesmo tempo eu falava não, que eu não parava numa taça de vinho, por exemplo. Então é muito melhor eu estar como hoje. Então a escolha é importante para você. Você não pode pensar como vou ter que fazer esse sacrifício horrível. Não, eu vou fazer essa escolha que me beneficia. E a gente também tem que hoje, a gente tem uma série de informações, esse volume enorme de pessoas, né, que estão às vezes em redes sociais, promovendo às vezes alguns sonhos, algumas coisas que não são realidades. A gente tem que alertar para tomar cuidado com isso, porque às vezes as pessoas enxergam aquela pessoa ali, acham que elas deveriam, podem, e se frustram porque não são daquela forma ali. Mas atrás daquela pessoa ali, às vezes, tem um preço de ter feito aquilo ali. Então a gente tem que separar muito bem o que é necessidade de você perder peso, né? O que é realmente desejo social de emagrecer. É diferente de pessoas que precisam reduzir seu peso por conta da sua saúde. Então, aquele limite que as pessoas estão adotando determinadas estratégias, que tipo de medicamento que as pessoas estão usando, quando estão usando, estão sendo orientadas por quem. Porque a gente também tem que falar, existe hoje um arsenal de medicamentos muito bons e úteis, sim, para determinadas pessoas, quando são muito bem indicadas, que não devem ser usadas de forma aleatória. Nós chegar no balcão da farmácia e pedir que eu tomar tal remédio, me vende isso daqui, que eu vou tomar porque a minha amiga do trabalho está usando. Muito cuidado. Há pouco eu conversei com uma pessoa aqui que me disse que tomava uma anfetamina, que chegou ao ponto dela segurar, ela não conseguia tomar, o organismo todo rejeitava, porque ela não dormia, ela não comia, ela enjoava, ela ficava... E outra coisa, você vai tomar essa pílula a vida toda? Você vai fazer a dieta da proteína a vida toda? Isso. Você vai fazer sopa a vida toda? Você tem que ter uma vida normal. E aprender especialmente a comer uma comida gostosa, saudável, que também vai ter no curso. Vou fazer logo uma propaganda. É isso aí. Que é uma comida normal, gostosa e saborosa. Então, eu fico muito, muito, muito feliz de saber que tem médicos botando isso na cabeça. Porque um dos maiores medos que você que está nos assistindo agora precisa ter é o de morrer por conta da obesidade. Porque é uma doença que, se não tratada, ela é rápida na piora, não é isso? Ela é rápida na piora, mas ao mesmo tempo é uma morte lenta. Aí onde eu vou aproveitar que você fala, que eu vou te falar. É uma morte lenta que, quando vai chegar num determinado momento, vai ser rápida. Mas até chegar essa rápida, a pessoa não tem um infarto de um dia para o outro, a pessoa não tem um AVC de um dia para o outro, a pessoa não tem uma insuficiência cardíaca do dia para o outro. São doenças que matam às vezes agudamente, mas que a sua história foi lenta. E essa lentidão, esse caminho que ninguém deve querer percorrer, que é um caminho sofrido, e às vezes a pessoa quer um atalho, busca às vezes tratamentos que são ilusórios, têm resultados imediatos, mas são ilusórios, dietas às vezes ilusórias. É muito importante a gente ter uma consciência, Mônica, que as pessoas podem comer quase de tudo, até seu docinho. Agora a gente está chegando no Natal, sim, a sua rabanada, o seu panetone, mas não é o que elas vão comer, principalmente o quanto elas vão comer. Então, é olhar e perguntar, você quer mais mesmo? Exatamente, você precisa comer mais, né? Você está com fome fisiológica? Não, é uma fome doida. Então, respira. Exatamente. E segue em frente. Para você ter bons resultados, para você melhorar, você vai ter que ter sacrifícios, né? E o exercício físico? O exercício físico é fundamental. O exercício físico, ele entra num grupo, tem estudos científicos mostrando assim, para você perder peso, talvez ele não seja o suficiente sem uma restrição alimentar, tá certo? Mas ele é muito importante para a manutenção, para o fortalecimento das atitudes, fortalecimento daquilo que a pessoa já conseguiu, para manter. O exercício físico, ele entra como um resultado maravilhoso. A gente tem que incentivar e colocar o exercício físico na vida das pessoas e prescrever como médico, como remédio. É verdade, na minha turma tem todo mundo mais de 60, mais de 70, mais de 80. E é impressionante como essas pessoas são diferentes das que estão ali fora,
sem fazer exercício, às vezes com uma restrição no andar, e a gente pode ter muita vida pela frente. E eu fico muito feliz de conversar aqui com um dos cardiologistas mais renomados e creditados em Brasília. Obrigado. De verdade. Do tamanho do seu conhecimento e do seu nome na cidade. Fico muito feliz com esse apoio, com essas palavras, e que a gente possa abrir mais a cabeça dos nossos... Eu que agradeço o honroso convite, como eu te falei aqui no início. Te parabenizo muito pelos resultados que você conseguiu, pelo seu empenho, perseverança que você teve, está tendo, né, nessa mudança de estilo de vida que você adotou e que produziu resultado e que você está querendo hoje passar para as pessoas, né? É isso que eu acho. Chega uma hora que você tem que passar. A gente fica muito feliz, acho que como ser humano, quando a gente se empenha, quando a gente pode falar, e a gente pode falar sendo, e depois a gente ainda conseguir ensinar isso. Isso é maravilhoso. Isso é compartilhar legal. Aquilo que você está vivendo. Parabéns por isso. 43 quilos a menos de pura saúde. Parabéns. Obrigada. Valeu, gente. Direto do Sabin, Saúde em Dia.